Graça e paz, aqui é o pastor Gil Ferraz, da Igreja Batista Filho de Davi. Hoje mais um dia de Casa de Paz. Você está recebendo essa Casa de Paz em videoaula. E essa videoaula é tanto para você que está recebendo a Casa de Paz em sua casa, como também para os semeadores que estão sendo ministrados, para que eles também possam ministrar essa segunda Casa de Paz na casa que eles vão fazer presencialmente. Hoje, irmãos, nós vamos estudar sobre o tema Jesus sempre nos dá uma segunda chance para a salvação. Hoje o tema é muito bom, você vai gostar muito dessa segunda Casa de Paz. E antes da gente ler o texto bíblico para a gente conseguir estudar essa segunda Casa de Paz, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo esteja ministrando essa palavra para nós hoje, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós queremos começar a nossa segunda Casa de Paz. Hoje, meu Pai, estão recebendo essa Casa de Paz, este irmão, essa irmã na sua casa. E também essa Casa de Paz está sendo enviada para os semeadores. Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha abençoar essa casa, venha abençoar essa família, venha abençoar as pessoas que estão nessa casa, a parentela, e venha abençoar os semeadores que nesse momento estão recebendo essa ministração. Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, meu Pai, venha trazer cura, venha trazer libertação, que essa palavra venha trazer salvação. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, para a gente poder abrir esse estudo desse tema, Jesus sempre nos dá uma segunda chance para a salvação. Vamos ler então o texto bíblico de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos pegar a Bíblia aqui. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui vemos mais uma pessoa que o Senhor Jesus veio salvar. Como o tema já diz, Jesus sempre nos dá uma segunda chance para a salvação. Eu espero que você esteja com o teu estudo, para que a gente possa acompanhar junto esse estudo. E hoje nós vamos ver a história de um cobrador de impostos que teve a misericórdia de Jesus e que teve a sua alma salva, porque se arrependeu dos seus pecados e começou a fazer tudo certo. Então acompanhe comigo lá no estudo o que está escrito lá na introdução. Está escrito assim: o que acontece quando Jesus entra numa casa? Ele muda o comportamento errado das pessoas. A visita de Jesus na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, que provavelmente tinha esquecido tinha enriquecido, a custa da pobreza do povo.
e que por isso não era bem visto pelo povo. Entretanto, Zaqueu teve a oportunidade de conhecer a Jesus e levá-lo à sua casa. O que aconteceu como resultado desse encontro de Jesus com Zaqueu é tema de nossa análise nesta semana. É sabido que no final desta visita à casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, e uma mudança radical aconteceu na vida de Zaqueu. Isso tem implicações para nós que estamos nos reunindo em nossas casas para desfrutar do melhor de Deus, a partir da presença de Jesus em nossa casa de paz. Vejamos as principais lições dessa história entre Zaqueu e Jesus. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender desse encontro de Zaqueu com Jesus é que para conhecer a Jesus, Zaqueu rompeu com os seus próprios limites. Olha o que está escrito lá no estudo. Zaqueu correu adiante, subiu a um sicômoro a fim de ver Jesus, porque por ali havia de passar. Uma coisa importante deve ficar clara para todos que queiram conhecer a Jesus. É preciso determinação e coragem para romper com os limites que nos impedem de estar com Jesus. Zaqueu era baixinho, rico e discriminado, porém não se importou com o que pensariam a seu respeito ao vê-lo subir em uma árvore para ver Jesus passar. Muitas pessoas esperam que o Senhor as abençoe, mas não estão dispostas a pagar um preço por isso. Zaqueu não. Ele tinha muitos empecilhos para chegar até Jesus. Seus limites naturais eram de pequena estatura, a barreira da multidão e o próprio rótulo de cobrador de impostos era um empecilho também. Mas Zaqueu estava decidido a ver e conhecer a Jesus, e por isso teve êxito. Mostre você também o quanto está disposto a romper com aquilo que desagrada a Deus, quando quer conhecer a Jesus e caminhar com Ele e com a sua igreja. Irmãos, preste atenção. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse estudo é que para conhecer a Jesus, Zaqueu rompeu com os seus próprios limites. Você sabia que muitas das vezes nós não conseguimos romper com os próprios limites porque nós não queremos desagradar a família, não queremos desagradar os nossos parentes que de repente são de outra religião, e às vezes nós temos até vergonha de dizer que nós somos cristãos, que nós vamos usar uma Bíblia debaixo do braço, porque às vezes nós não queremos desagradar a nossa família. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para a gente seguir a Jesus, assim como Zaqueu seguiu, nós precisamos romper os nossos limites. Se nós fazíamos parte de uma religião, nós não podemos fazer mais. Sabe por quê? Porque Jesus ele nunca veio trazer uma religião. Jesus veio trazer salvação. Igreja não é um prédio com uma cruz em cima. Igreja são as pessoas. Nós, as pessoas, os cristãos, nós somos a igreja do Senhor. A igreja, ela é viva. A igreja não é de tijolo, nem de concreto e nem de cimento. A igreja são pessoas nascidas de novo. São pessoas que servem a Cristo. Zaqueu ele teve que romper com tudo. Teve que romper com as amizades que ele tinha, porque essas amizades não iam concordar dele seguir Jesus. Zaqueu, ele, um homem rico, subiu numa árvore para ver Jesus. Zaqueu teve que romper com o rótulo que ele tinha de cobrador de impostos, e se ele queria ver Jesus, então ele precisava subir numa árvore, porque ele era de pequena estatura. Então você veja que Zaqueu teve que romper com muitas coisas na sua vida
para que ele pudesse conhecer Jesus e para que ele pudesse ter a salvação. O que você precisa romper na tua vida para você realmente se entregar verdadeiramente para Jesus? O que você acha que precisa ser rompido? Porque muitas coisas nos afastam de Jesus. E muitas coisas nós não queremos nos afastar. Muitas coisas nós queremos continuar fazendo e servindo Jesus. E não tem como. Porque Jesus, ele tem alguns princípios que ele nos ensinou na sua palavra que nós devemos seguir. E não tem como nós seguirmos a Jesus se nós não praticarmos a palavra de Deus. Se nós não formos obedientes e fiéis a esses princípios que o Senhor Jesus tem na sua palavra para nós. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui com essa experiência de Zaqueu é que para a gente estar com Jesus, nós precisamos romper os nossos limites. Ou melhor, nós precisamos renunciar ao pecado. Nós precisamos renunciar aos vícios. Nós precisamos renunciar à religiosidade, à religião. Nós precisamos renunciar qualquer coisa que venha fazer com que a gente fique longe de Jesus. Quais são os limites que você precisa romper? O que você precisa renunciar para que você possa servir e seguir a Jesus verdadeiramente? Então é isso que nós aprendemos. Para servir a Jesus, nós precisamos romper com os limites. A segunda lição que nós aprendemos com essa passagem de Zaqueu é que Jesus sabia do desejo de Zaqueu e foi à casa dele. Acompanhe comigo lá no estudo, está escrito assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que surpresa para Zaqueu! Jesus, sem nunca antes tê-lo visto, agora o chama pelo seu nome e ainda diz: vou pousar em sua casa hoje. Por que Jesus fez isso? Primeiro, porque ele conhece o nosso coração e nos vê além dos nossos rótulos. Segundo, porque Jesus percebeu atitude em Zaqueu, uma vez que ele havia subido numa árvore para vê-lo passar. Isto é, Zaqueu queria mesmo conhecer a Jesus. Isso mostra uma verdade fundamental para nós. Pessoas passivas não chamam a atenção do Senhor. Terceiro, o desejo do Senhor é mudar não apenas as nossas vidas, mas abençoar também a nossa família. Por isso, Jesus propõe entrar em nossas casas, para que toda a nossa família seja salva. Veja bem, Jesus sabia do desejo de Zaqueu e foi à casa dele. Você sabia que quando você tomou uma decisão de abrir uma casa de paz na sua casa, Jesus já sabia do teu desejo? Jesus já sabia do desejo que você tinha de estar com Ele, de aprender a palavra. Jesus já sabia do desejo que você tinha de repente, um parente teu que está afastado da igreja, voltar para a igreja. Jesus já sabia do desejo que você tinha da sua família ser salvo. Jesus já sabia de tudo isso. E porque Jesus sabia da sinceridade do seu coração, então Jesus resolveu te dar uma segunda chance. Jesus resolveu entrar na sua casa. Jesus resolveu fazer com que a arca da aliança entrasse dentro da tua casa. A presença de Deus entrasse dentro da sua casa. Hoje você está recebendo uma chance de salvação da sua alma. Mas é você que decide se você quer ser salvo ou não. É você que decide se você quer romper limites ou não. Jesus sabe quais são os seus desejos, mas Jesus vai deixar você livre para você decidir. Porque essa decisão é você que tem que tomar. Essa decisão não é o pastor que tem que tomar por você. Essa decisão não é o semeador que tem que tomar por você. Essa decisão quem tem que tomar é você. O máximo que nós que estamos pregando o evangelho para a casa de paz, para essa família que está recebendo essa palavra agora,
O máximo que nós podemos fazer é mostrar o caminho. O máximo que nós podemos dizer é que só Jesus Cristo salva. E que não existe salvação em outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Não existe salvação em outro nome a não ser Jesus Cristo. Então, Jesus sabe do seu desejo. Jesus sabe que você abriu a sua casa para ele entrar. Mas Jesus entrou na sua casa. Agora ele precisa entrar no seu coração. E o teu coração está aberto para receber Jesus? Porque a palavra de Deus diz que Jesus bate na porta do coração. E quem abrir a porta do coração, ele vai entrar e vai cear com essa pessoa. Como é que está o teu coração? O teu coração está disposto a deixar Jesus entrar? O teu coração está disposto a deixar Jesus fazer morada dentro de você? O teu coração está disposto a ser servo de Deus, a ser serva de Deus? Porque a segunda lição que nós aprendemos com Zaqueu é que Jesus sabia do desejo de Zaqueu e foi à casa dele. E o desejo de Zaqueu era abrir não apenas a sua casa para Jesus, mas abrir a sua vida, abrir o seu coração. Tanto é que ele disse que se ele tivesse defraudado alguém, roubado alguém, ele ia restituir essa pessoa 4 vezes mais. Ele dava metade dos seus bens para poder consertar os erros que ele cometeu no passado, porque ele roubava o povo, ele roubava os impostos. Então, Jesus sabia que Zaqueu queria se arrepender. Jesus sabia que Zaqueu queria mudar de vida. Jesus sabia que Zaqueu queria mudar de comportamento. Jesus sabia que Zaqueu queria mudar de atitude. Jesus sabia que Zaqueu queria ter um encontro com ele. Jesus sabe de tudo isso, mas é você que decide se você quer abrir a porta do teu coração para Jesus entrar ou não. É você que decide se você quer consertar os teus erros do passado ou não. É você que decide se você quer caminhar verdadeiramente com Jesus ou não. A decisão é sua. Então, Jesus sabe do desejo do seu coração, mas é você que tem que tomar a decisão se realmente você quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, assim como Zaqueu teve, ou não. Amém? A terceira lição que nós aprendemos, acompanhe comigo lá no estudo, está escrito assim: Zaqueu se alegrou com a intenção de Jesus ir à sua casa. Acompanhe no estudo comigo. Zaqueu desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus se hospedaria com um homem pecador. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas ficam reticentes em assumir publicamente. Porém, Zaqueu assumiu sua paixão e apreço por Jesus sem qualquer problema. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que são cristãos e levar uma Bíblia debaixo do braço. Se preocupam no que os outros vão dizer e apegam-se às suas agendas de trabalho e prazer e seu conforto, e não se desprendem de suas vontades, fechando a porta para Jesus em suas vidas. Zaqueu, porém, ao ouvir a proposta de Jesus de ir à sua casa, não teve vergonha do que as pessoas iriam dizer e acatou levar Jesus à sua casa com grande alegria. Embora as pessoas ao redor reprovassem a sua aproximação de Jesus, ele viu naquela oportunidade a chance de mudar de vida. Zaqueu era um filho da paz e por isso Jesus o abençoou. Veja bem, a terceira lição que nós aprendemos com essa passagem do encontro de Jesus com Zaqueu é que Zaqueu se alegrou com a intenção de Jesus ir à sua casa. Você está alegre em ter aberto a porta para Jesus? Você está alegre em ter a Arca da Aliança na tua casa? Porque a casa de paz é a Arca da Aliança. Você está alegre por ter a presença de Deus na tua casa?
porque a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Você está alegre pela tua família estar recebendo a palavra de Deus? Você está alegre? A paz e a alegria do Senhor está dentro da sua casa? Porque agora que você está recebendo essa casa, olha o nome, é casa de paz. Isso quer dizer que a tua casa não pode ser mais uma casa de ódio. A tua casa não pode ser mais uma casa onde não existe perdão. A tua casa não pode ser mais uma casa onde existe palavrão. A tua casa não pode ser mais uma casa onde existe discórdia, onde existe contenda, onde existe briga. Não. Mas agora a tua casa tem que ser uma casa de paz. Então é você que tem que se examinar. Se agora que você está recebendo a palavra de Deus, agora que você está recebendo a casa de paz, se realmente a tua casa está mudando, se realmente a tua vida está mudando, se realmente o teu comportamento está mudando, se realmente dentro da tua casa está existindo a paz e a alegria do Espírito Santo. Está tendo mudança dentro da tua casa? Porque é você que tem que fazer com que essa mudança aconteça. Como? Se tornando um exemplo de cristão. Você, esposa que tem marido que não é cristão, você tem que ganhar o teu esposo com o teu exemplo de mulher cristã. Você, marido que tem esposa que não é cristã, você tem que ganhar a tua esposa com um exemplo de marido cristão. Você, filho que não tem os teus pais ainda convertidos, você precisa ganhar os teus pais com um exemplo de filho cristão. E você, pais, vocês que querem que os filhos de vocês venham a se converter, vocês que querem que os filhos de vocês, a família de vocês, venham para a igreja, venham conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus, assim como Zaqueu teve, vocês precisam ter exemplo de cristão dentro de casa. Vocês estão dando exemplo de cristão dentro de casa? Você sabia que o cristão ele tem uma coisa chamada fruto do Espírito Santo? E o fruto do Espírito Santo é mais importante que os dons do Espírito Santo. Nós podemos ter os dons, que é falar em línguas, que é ter o dom da palavra, ter o dom de cura, ter o dom de discernimento de espírito. São 9 dons que estão escritos lá em 1 Coríntios capítulo 12. Mas mais importante do que a gente ter o dom, nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que é o fruto do Espírito Santo? Amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, generosidade. Você tem o fruto do Espírito Santo na tua vida? Você tem mansidão? Ou você resolve tudo na briga, tudo na confusão e tudo no grito? Porque um cristão tem que ter mansidão. Um cristão tem que ter domínio próprio. Ou seja, você pensa 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão. Você pensa 2, 3 vezes antes de falar uma palavra que vai ofender alguém. Você pensa 2 ou 3 vezes antes de brigar com alguém. Você está tendo mansidão? Você está tendo domínio próprio? Porque a tua casa tem que ser uma casa de paz. E para a tua casa ser uma casa de paz, você precisa dar exemplo de cristão. Você precisa dar exemplo de cristã. Senão as pessoas vão dizer, o que adianta a pessoa receber uma casa de paz? O que adianta a pessoa estar aprendendo a palavra? O que adianta a pessoa orar, louvar, ir na igreja, se não muda nada na vida dela? Para que as pessoas mudem, para que pessoas da tua casa sejam salvas, você precisa dar exemplo de cristão. Você, mulher, precisa dar exemplo de cristã. Porque não tem como a gente falar que é cristão e não viver como cristão.
Não tem como a gente dizer que a gente é seguidor de Jesus, que a gente teve um encontro com Jesus, se a gente não é imitador de Jesus Cristo. Então, que realmente a sua casa venha a ser uma casa de paz, que tenha exemplo de cristão dentro da sua casa, e que haja paz e alegria do Espírito Santo. Amém? E para a gente encerrar esse estudo, vamos ver o que nós aprendemos aqui, a quarta lição que nós aprendemos com esse encontro de Zaqueu com Jesus. Está escrito assim, acompanha lá no estudo. Quarto, o impacto da presença de Jesus em nossa casa é de transformação e salvação. Acompanhe comigo lá, está escrito assim. Imediatamente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu demonstrou o desejo de ser transformado, recebendo Jesus em sua casa, e também se mostrou arrependido, prometendo devolver aquilo que porventura tivesse tirado de alguém. Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, não para deixar as coisas como estão, mas para provocar uma transformação. É tempo de mudança de vida. Deixe Jesus entrar na sua vida e mudar a sua vida e de sua família. Zaqueu reconheceu seus pecados e a santidade de Deus na pessoa de Jesus. Outra coisa linda que aconteceu nessa passagem bíblica é que quando Jesus viu o testemunho de arrependimento de Zaqueu, ele deu uma segunda chance a Zaqueu e anunciou a salvação de Deus na vida de Zaqueu e naquela casa. Então, a quarta lição que nós aprendemos é que o impacto da presença de Jesus em nossa casa é de transformação e de salvação. Jesus tem impactado a sua vida? Jesus tem impactado a sua casa? Jesus tem impactado a sua família a ponto de você ver mudança no marido, mudança na esposa, mudança nos filhos, mudança na família? Jesus tem impactado a sua vida dessa forma? Porque Jesus impactou a vida de Zaqueu, a ponto dele se arrepender e de querer devolver o dinheiro que ele roubou. E para que nós possamos ser impactados com a presença de Deus na nossa vida, com a presença de Jesus na nossa vida, o que nós precisamos consertar? Às vezes nós não perdoamos alguém. Será que não é o momento de ligar para essa pessoa e pedir perdão? Será que não é momento de pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o esposo, pedir perdão para os filhos pedir perdão para os pais, pedir perdão, nós pedimos perdão para aquela pessoa que a gente magoou? Porque quando nós não pedimos perdão, nós ficamos escravos das nossas emoções. Aquela pessoa que a gente não perdoa é como se fosse um fantasma do nosso lado, todo dia, almoçando com a gente, comendo com a gente, dormindo com a gente. Porque a gente não esquece aquela pessoa que a gente não perdoa. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Porque o perdão escraviza a gente. O perdão escraviza a nossa mente. O perdão faz com que a nossa vida, a falta de perdão faz com que a nossa vida viva sempre angustiada, com ódio, com ira. Se realmente Jesus impactou a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. E a segunda coisa que você tem que fazer é se sentir perdoado. Ou seja, se você se arrependeu, como Zaqueu se arrependeu, você pediu perdão pelos teus pecados, saiba que Deus te perdoou. Porque ele fala que ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, ele não lembra mais. E sabe para que serve o nosso passado? Sabe para que serve os nossos erros? Para a gente lembrar e não cometer mais.
Os nossos erros servem para a gente amadurecer, para a gente não cometer mais os erros que a gente fez no passado. É para isso que o passado serve. O passado serve para nos amadurecer. O passado serve para nos fazer crescer. O passado serve para a gente aprender que a gente não deve errar de novo. E quando nós olhamos os erros das pessoas, nós aprendemos com os erros das pessoas também, para que a gente não cometa esses erros. Então, a quarta coisa que nós aprendemos é que o impacto da presença de Jesus em nossa casa é de transformação e salvação. Então, o amor de Deus tem que entrar dentro da tua casa. O amor de Deus tem que entrar no teu coração. O amor de Deus tem que entrar na tua alma, no teu espírito, para que esse amor de Deus venha transbordar na vida das pessoas. Venha transbordar na vida do teu marido, na vida da tua esposa, venha transbordar na vida dos teus filhos, venha transbordar na vida da tua família. O amor de Deus, porque Deus é amor. E o maior mandamento da Bíblia é o amor. De nada adianta a gente falar de Jesus, de nada adianta a gente estar na igreja, de nada adianta a gente ter uma casa de paz, se nós não tivermos o amor de Deus. E principalmente a gente não praticar esse amor que Jesus nos ensina. Então, que você comece a praticar esse amor com as pessoas que estão ao teu lado. Que você comece a praticar o perdão com as pessoas que estão ao teu lado. Que você seja uma pessoa melhor. Que você seja uma pessoa que toda pessoa que estiver do teu lado se sinta bem. Que você seja uma pessoa agradável. Que você não seja uma pessoa que quando você chega perto da pessoa, a pessoa não quer ficar do teu lado. Porque você não consegue se relacionar com as pessoas. Não. Jesus tem que impactar a tua vida, a ponto de você aprender a se relacionar com as pessoas, a ponto de você conseguir ter uma vida social com as pessoas, uma vida social com a família, uma vida social com a igreja, com as pessoas da igreja. Porque nós precisamos fazer com que o amor de Deus esteja em nós. E quando o amor de Deus está em nós, então esse amor faz com que as pessoas se aproximem de nós. Esse amor faz com que as pessoas gostem de nós. E esse amor tira de nós aquela pessoa ruim, aquela pessoa que ninguém gostava. Não, essa pessoa começa a ser transformada, assim como Zaqueu foi transformado. Ninguém gostava de Zaqueu. Zaqueu era discriminado, Zaqueu era odiado. Ninguém gostava dele. Mas a partir do momento que ele conheceu a Jesus, abriu o coração para Jesus entrar, abriu a casa para Jesus entrar, até as pessoas que murmuravam e falavam mal dele começaram a querer Zaqueu bem, a ver que Zaqueu não era aquele homem tão ruim como eles pensavam, mas que Zaqueu teve uma mudança na sua vida. Então, que essa casa de paz, que essa palavra que foi pregada venha trazer mudança na tua vida, mudança na tua casa. Que você comece a se relacionar melhor com as pessoas que estão ao teu lado e principalmente com as pessoas que estão dentro da sua casa. Amém? Então, o que nós aprendemos com essa passagem de Zaqueu? Primeiro, para conhecer a Jesus, Zaqueu rompeu com os seus próprios limites. Segunda coisa, Jesus sabia do desejo de Zaqueu e foi à casa dele. Terceira coisa, Zaqueu se alegrou com a intenção de Jesus ir à sua casa. E a quarta coisa, o impacto da presença de Jesus em nossa casa é de transformação e salvação. Amém? E vamos às conclusões lá no estudo final, lá no finalzinho que está escrito assim: anote os pedidos de oração que ainda não foram anotados e coloque na caixinha de oração. E orem pelos pedidos de oração. Ouça a todos que precisam de milagres e algum testemunho. E agradeçam a Deus. Todas as pessoas que participam da Casa de Paz estão convidadas
a participar dos cultos da Igreja Batista Filho de Davi. E lembre-se, a igreja nos salva, mas congregar na igreja nos mantém salvos e fortes espiritualmente, para que possamos perseverar na fé até a volta de Jesus Cristo. O semeador não deve esquecer de tirar no mínimo 3 fotos com as pessoas das casas de paz e enviar para o pastor colocar no grupo da igreja. Amém, irmãos? Então, que a mesma transformação que teve na vida de Zaqueu, que a mesma transformação que teve na casa de Zaqueu, aconteça na sua casa, tá bom? Se de repente você tiver com pessoas aí na tua casa, está recebendo essa videoaula, dê as mãos para essa pessoa, né? E para você que é semeador, você vai fazer as pessoas darem as mãos, fazer com que cada um faça o seu pedido de oração e fazer com que cada pessoa ore pelo pedido de oração da outra pessoa, fazendo isso em círculo, né? Cada uma orando pelos pedidos das outras, e daí a oração termina no semeador. Amém? Então, vamos orar para que a presença de Deus venha trazer transformação dentro da nossa casa. Amém? Vamos orar então. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você ore assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, do mesmo jeito que Zaqueu se arrependeu e do mesmo jeito que a vida de Zaqueu foi mudada, em nome do Senhor Jesus Cristo eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te peço, meu Deus, que a minha vida seja mudada, que a minha casa seja mudada, que a minha família seja mudada, que a minha parentela seja mudada, que o meu coração esteja aberto para que Jesus possa entrar. Pai amado e Pai querido, neste momento, eu falo o teu nome completo, meu irmão, minha irmã. Recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E eu te peço, meu Pai, que a mesma salvação que veio para a vida de Zaqueu, essa mesma salvação venha para a minha vida, para a minha alma, para a minha casa. E eu te peço, meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. E semana que vem estaremos com a nossa 3ª Casa de Paz. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.